Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu vou falar sobre um livro incrível que já ajudou e está ajudando milhares de pessoas. O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Escrito por Charles Duhigg, jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer. O Poder do Hábito esclarece a importância dos padrões de comportamentos para indivíduos, organizações e sociedades, onde você conhecerá excelentes técnicas práticas para identificar e conscientemente intervir sobre os elementos que realmente controlam nosso comportamento e, consequentemente, nossos resultados. Como os hábitos funcionam? Pesquisas de pacientes com lesões cerebrais revelaram a importância de regiões específicas do cérebro para a formação dos hábitos. Essas pesquisas mapearam os padrões de mudança cerebral à medida que nossos hábitos são formados. Entre as principais descobertas, destaca-se a descoberta de que eles são moldados como uma forma evolutiva de poupar esforços. Se algo se torna um hábito, então a energia do cérebro é poupada, uma vez que o indivíduo, ao agir automaticamente, não precisa mais pensar sobre o assunto. De fato, os hábitos conformam um ciclo fechado ou padrão em loop, passando pelas seguintes etapas. Deixa, um sinal para desencadear o hábito. Rotina, uma ação específica ou um conjunto de ações. Recompensa, o resultado desejado. Ao compreender os hábitos dessa maneira, podemos começar a entender os componentes que devem estar ordenados para que seja possível sua formação. A ausência de uma das etapas do loop impedirá que o hábito se forme. Todavia, embora seja fácil descrever esse fenômeno cerebral, pode ser difícil identificar corretamente cada componente. Como criar novos hábitos? O autor expõe diversos exemplos de propagandas e experiências para desenvolver o argumento, segundo o qual o loop apresentado acima não é condição suficiente para formar novos hábitos. Deixa, rotina e recompensa são, de fato, componentes que precisam estar presentes. No entanto, um novo hábito só é formado quando há combustível para o alimentar, o desejo pela recompensa. No exemplo da campanha publicitária da Pepsodent, uma marca famosa de pasta de dentes, os publicitários utilizaram um texto atraente como deixa, apresentar o fato de escovar os dentes como a rotina e o fato de se sentir bonito após a escovação como recompensa. Todas as marcas da época empregaram abordagens semelhantes. O que diferenciou a Pepsodent foi a ideia de adicionar certos produtos químicos na composição do produto para criar uma leve sensação de formigamento após a escovação. Nenhuma concorrente havia feito algo assim. Querer se sentir bonito já não era mais o suficiente. Para criar um hábito, era necessário engendrar também uma sensação física. Por que a transformação acontece? Ao comentar as regras para a mudança, o autor se baseia fortemente na carreira do treinador de futebol americano Tony Dungy. O treinador mudou a sorte de várias equipes da NFL, Liga Norte-Americana de Futebol Americano, empregando a regra de ouro para a mudança de hábitos. A regra de ouro consiste no reconhecimento de que os hábitos ruins são muito difíceis de erradicar. Em vez disso, é preciso alterá-los, reprogramá-los, substituí-los por uma nova rotina. A deixa, a recompensa e o desejo permanecem iguais, mas a rotina é alterada. O autor cita os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos como um dos mais duradouros programas de mudança de hábitos. Ao longo do tempo, muitas pessoas se beneficiaram dessa estratégia e sugerem que os 12 passos imitam o que agora sabemos sobre como o cérebro forma os hábitos. Se essa crença é forte bastante, eventualmente se converte na crença de que a mudança em si mesma é sim possível. Quais hábitos importam mais?
A empresa gigantesca norte-americana de alumínio, Alcoa, nomeou um certo Paul O'Neill como seu CEO, contradizendo o senso comum. O'Neill definiu a segurança dos trabalhadores como a nova prioridade da companhia. Os acionistas se mostraram relutantes no início e demonstraram certa rejeição à nova política. Porém, em apenas um ano, os níveis de receita, lucro e produtividade dispararam. Você não pode pedir que as pessoas mudem, pois não é assim que o cérebro funciona, dizia O'Neill. Eu sabia que a Alcoa tinha que se transformar, então decidi começar focando em apenas uma coisa. Se pudesse eliminar pelo menos um hábito, isso sim se espalharia por toda a empresa. Dito e feito. O sucesso não depende de obter todas as coisas funcionando perfeitamente, mas em vez disso depende de escolhermos uma das prioridades, trabalhar nelas e utilizar como poderosas alavancas ou pequenos sucessos que, por sua vez, estabelecem o cenário ideal para que novos pequenos sucessos aconteçam. Quando a força de vontade se torna automática. O hábito do sucesso, a Starbucks, empresa multinacional proprietária da maior rede de cafeterias do mundo, consiste em treinar a força de vontade. Aparentemente, muitos estudos identificaram que a força de vontade, o autocontrole e a autodisciplina são os hábitos mais importantes para o sucesso individual. Pesquisas científicas voltadas à compreensão da forma de vontade em jovens e crianças encontraram uma clara relação entre os hábitos citados e o sucesso escolar acadêmico. Os cientistas chegaram à conclusão que a autodisciplina tem efeito maior do que o QI, quociente de inteligência, para o bom desempenho escolar. Portanto, é fundamental tornar a força de vontade um hábito em nossas vidas. Ao saberem disso, os gestores da Starbucks passaram a treinar a autodisciplina de seus funcionários para oferecer uma melhor qualidade no serviço e no atendimento a seus clientes. Felizmente, a força de vontade pode e deve sim ser aprendida. Como os líderes criam os hábitos? Um estudo econômico realizado por Nelson e Winter, renomados professores da Universidade de Yale, descobriram que, a respeito da aparente racionalidade organizacional de muitas organizações, a maioria é guiada por hábitos orgânicos de longa data, formado por milhares de interações e decisões independentes de seus funcionários. Para esses autores, os hábitos são na prática as tristes escolhas silenciosas que atenuam a rivalidade de uma constante luta por poder e o sucesso que ocorre no interior das empresas. O prolongamento indefinitivo desse cenário pode acarretar danos irreversíveis. O líder deve, então, aproveitar esses momentos de crise para criar novas rotinas de trabalho, gerando tréguas capazes de permitir que o trabalho seja feito. Obviamente, essas rotinas dependerão das características gerais de cada equipe de trabalho e das especificidades de cada empresa. Somos responsáveis pelos nossos hábitos. 2 estudos de caso formam a resposta do nosso autor a esse importante questionamento. O primeiro diz respeito aos problemas crescentes em torno de alguém que se tornou um jogador compulsivo. O segundo é constituído por meio de observações do caso de um homem que assassinou sua esposa durante uma noite em que foi acometido de um terror noturno. O hábito da mulher viciada em jogo de azar cresceu lentamente ao longo dos anos. Inicialmente, ela tinha a sensação de que o vício era perfeitamente gerenciável. Porém, quando suas dívidas de jogos atingiram um valor considerável, o padrão do loop se fechou forte e verdadeiramente em torno de si. Os cassinos, notadamente, utilizam uma série de técnicas e diferentes estratégias para prender os jogadores.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor é mais lucrativo que nunca, à medida que atualmente sabem como explorar os hábitos. No caso do terror noturno, o homem foi absolvido pela justiça, pois ainda que fosse incontestável que sim, ele tinha assassinado sua esposa, ele mesmo não contestou isso nem no julgamento. O tribunal decidiu que ele não estava em pleno controle de suas ações. Em ambos os casos, se observa a semelhança em termos de automação do cérebro. No entanto, uma distinção fundamental é feita. A jogadora poderia ter previsto o resultado de seu hábito, quando o segundo caso, o homem de fato não poderia ter evitado o trágico incidente. Uma vez que, embora sempre tivesse sofrido desse mal, nada o levara a crer que o distúrbio o levaria a colocar em perigo sua vida e daqueles que o cercam. Com isso, se conclui que nossas vidas estão cheias de hábitos que sabemos que existem, e ao compreendermos que eles podem mudar, alcançamos a liberdade e a responsabilidade de mudá-los. Quando quiser criar ou modificar um hábito, foque na deixa, rotina e recompensa. Lembrando, deixa, um sinal para desencadear o hábito. Rotina, uma ação específica ou conjunto de ações. Recompensa, o resultado desejado. Compre o livro, ele sim vai ajudar você a mudar a sua vida, como mudou a minha. Em todos os exemplos usados pelo autor, ele especifica a deixa, rotina e recompensa de cada um deles, além de mostrar vários outros casos. E se eu fosse colocar todos aqui no vídeo, certamente o resumo ficaria muito extenso, e não é esse o intuito. Então, que você compre o livro. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você ver o preço do livro na Amazon e, se assim desejar, comprar. Clique em curtir e compartilhe o vídeo com seus familiares e amigos. Você estará fazendo um imenso bem a eles. Siga o canal para você não perder os próximos vídeos. Obrigado por sua companhia, tenha um excelente dia e até mais!